Entrevista da semana. Olá, eu sou o economista Reinaldo Cafeu, você está no canal Planeta Economia e a entrevista dessa semana, um assunto de grande interesse, inclusive crescendo muito, mas pouca gente entende como é que funciona. Nós vamos falar de energia renovável, energia fotovoltaica. Eu, se fosse você, dava só um tempinho e acompanharia essa importante entrevista. Até já. Bluesol, energia solar, faz parte do nosso planeta. Unimed Bauru, faz parte do nosso planeta. Grupo Mátesis, faz parte do nosso planeta. Você está assistindo o Planeta Economia. Recebo hoje aqui no programa Planeta Economia, no canal que você já está acostumado, com muita alegria, o Nelson Colaferro Júnior. Nelson, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Café, pelo convite. O Nelson é CEO da Bluesol, né, que tem sede em Ribeirão Preto. Trabalha há quanto tempo com a energia fotovoltaica, Nelson? Nós iniciamos as nossas pesquisas para montar um business plan no ano de 2008. Em 2009 nós fizemos uma série de treinamentos pelo mundo, visitando feiras, eventos, fábricas, aplicações e iniciamos operacionalmente no Brasil em 2010. Eu na minha casa tenho energia solar, né? Quando adquiri a casa, falou, olha, a sua piscina está sendo aquecida aí, o seu chuveiro também, aí de vez em quando eu tenho que ir lá, ou põe o timer, ou ficar vendo se o tempo não está bom, e se liga ou não liga, porque no outro dia já me peguei com a água fria. Qual é a diferença básica entre essa energia solar, que a maioria das residências acabou tendo, com a fotovoltaica? Olha, é uma diferença bastante importante, mas muito simples o entendimento. A energia solar térmica, que também é uma energia que vem da fonte solar, ela depende essencialmente de calor. Então você pode estar em dias super nublados, ou pode ser mesmo à noite. Se for uma noite bem quente, os teus coletores térmicos estão aquecendo a sua água. Já a energia solar fotovoltaica, ela depende essencialmente de luz. Então se você estiver no Wyoming, por exemplo, a menos 20, em janeiro, você pode estar gerando energia elétrica da fonte solar fotovoltaica. E, obviamente, que utilizando tecnologias diferentes. Tá, então na verdade, e o sistema de instalação é semelhante a isso? Olha, a única semelhança que existe é que normalmente ele ocupa áreas disponíveis nos telhados, né? A solar térmica, ela é uma tecnologia um pouco mais comum no Brasil, ou bastante comum no Brasil. Os resultados também são muito bons. O custo é um custo bem menor, uma tecnologia mais simples. E a solar fotovoltaica também utiliza parte dos telhados, idealmente voltadas para o norte, que nós estamos no hemisfério sul, então idealmente nós devemos estar voltados para o norte. E basicamente as diferenças são: a térmica demanda serviços de hidráulica nas residências ou nas empresas, e a fotovoltaica demanda serviços de elétrica. Então são nichos diferentes, utilizando às vezes os mesmos espaços. Agora, a fotovoltaica é muito mais eficiente. Olha, em termos de eficiência energética, o ideal é você ter as duas, né? A térmica, ela te traz uma economia grande quando você reduz a utilização de chuveiros elétricos e melhora, e com isso você reduz os seus custos de energia. A fotovoltaica, você pode gerar até 95% da energia consumida na sua unidade consumidora. Pode ser uma residência, pode ser uma empresa, uma pequena fábrica, pode ser uma atividade agro serviços, agricultura, agrobusiness, etc. Então a fotovoltaica ela tem uma aplicação muito ampla. Falou em 95% de economia, quer dizer, se a gente analisar que está crescendo esse mercado, e é natural que qualquer produto novo ou serviço, com o passar do tempo, pela escala, os custos vão caindo, né? Se a indústria fabrica mais, vai diminuindo o custo. Se a gente pensar na economia, vamos imaginar uma residência, que tem aí 5, 6 pessoas morando, e pensar na redução de 95%, ele acabaria pagando aqui no estado de São Paulo, para a CPFL,
o mínimo, né, que seria aquela tarifa mínima, os outros 95% seriam economizados, e se a gente pensar em termos de prazo de retorno, hoje estaria em torno de quanto tempo? Olha, em média, naturalmente. Na média brasileira, você tem que considerar algumas variáveis. O Brasil é muito farto em luz, em radiação solar, é muito farto. Então, são poucos lugares no Brasil que o prazo de retorno é um pouquinho mais longo em função de ter menos luz. Então, por exemplo, algumas regiões, algumas áreas da região norte, com muita intensidade de chuva, tem menos luz disponível. O restante do Brasil todo é muito farto. Considerando as diferentes variáveis, você pode falar hoje de 4 a 6 anos de retorno sobre o investimento. 4 a 6 anos, com tendência de queda. Com tendência de queda forte. Você tem um vínculo direto com o custo da tarifa de energia elétrica. Então, quanto mais alto é a tarifa de energia elétrica que você paga, menor é o prazo de retorno do seu investimento. De alguma maneira, a fotovoltaica acaba fazendo uma trava na inflação da energia, né? Ela fez um investimento, você não vai pagar nenhuma tarifa a mais porque está usando o sol. O sol não vai te cobrar mais nada. Os outros 5% estariam sujeitos à política de tarifa normal, o que a pessoa, num horizonte de 3, 4 anos, se a inflação explodir ou fizer qualquer coisa, ele está, de certa maneira, protegido. Quando a gente fala 95%, na realidade você pode gerar 200% do seu consumo, ou quanto você quiser, desde que você tenha área disponível. Fala 95% porque esse 5% normalmente é o custo da taxa de disponibilidade do fio que você tem que pagar a distribuidora obrigatoriamente. Tá? Então é um número aí médio, em torno de 5%. Então, nós estamos falando de segmentos familiares, então um núcleo familiar. Eu imagino que alguém que esteja nos vendo e vai até começar uma construção, já pode colocar no orçamento. A propósito de casa, é algo muito caro? Olha, você tem sistemas de energia solar hoje, começando no Brasil a R$20 mil, até 5, 6, 7, 8, 10 milhões de reais. Dependendo do porte do que você... Dependendo do porte, do empreendimento, da sua necessidade de consumo, etc. Aí então nós iríamos nos outros segmentos. Se você saiu do núcleo familiar, você teria empresas como supermercado, por exemplo, tem câmeras, tudo que está. Você tem, o nosso foco, na realidade, são consumidores de baixa e média tensão. Tá? Que hoje no Brasil são os consumidores que pagam mais caro na energia. Como para o segmento de agro, que é um segmento que felizmente vai muito bem no Brasil, as taxas de juros são baixíssimas através de linhas específicas do Banco do Brasil, e o prazo é bem longo, o prazo de financiamento, então o segmento agro está adotando também essa tecnologia com muita força, porque em função da taxa de juros ser muito baixa, o fluxo de caixa é positivo desde o primeiro mês. Eu já vi empreendimentos imobiliários, condomínios sendo construídos, levando já em conta essa introdução dessa tecnologia. Sim. Até num caso, não é aqui na região, bancando até, por exemplo, a garagem para que ali pudesse ser o abrigo. É um novo olhar também, porque aí você tem, inclusive, um investimento cooperado. Né? Você passa a ter uma unidade geradora de energia dentro da sua residência ou dentro da sua empresa. E um ponto importante que você colocou uns minutinhos atrás é quando você instala um gerador fotovoltaico na sua unidade consumidora, você trava o preço real da sua energia pelos próximos 25, 30 anos. Que é o tempo de duração. Ele dura mais, mas vamos imaginar que daqui a 25 anos a tecnologia seja tão avançada que você vai ter interesse em substituir por uma tecnologia mais avançada. Você falou há pouco aí de algumas linhas de crédito para a pessoa física, né? Alguém que queira colocar na sua residência. Nós estamos falando de um prazo de retorno de 4, 5 anos, sempre é recomendável que você busque o dinheiro de 3, 4, 5 anos para você não comprometer a sua renda. Essas linhas de crédito já estão disponíveis, há um incentivo, na verdade, um olhar dos órgãos públicos, do BNDES, enfim, para essa porque ele tem um apelo, além do ponto de vista da economia futura, também do ponto de vista ecológico. Né? Sem dúvida. É uma fonte limpa, econômica, financeiramente, tecnicamente absolutamente comprovada e financeiramente viável. Né? Existem sim bancos privados financiando pessoas físicas em qualquer parte do Brasil, 2 ou 3 bancos ainda. Existem linhas de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, FCO, disponibilizando linhas para pessoas jurídicas. A luta do setor nesse momento é para que bancos oficiais também possam disponibilizar linhas para as pessoas físicas.
Isso me parece que está em vias de acontecer, a gente acredita muito que nesse primeiro semestre ainda a gente já tem essas linhas. Se nós pensarmos na matriz energética mundial, esse segmento dessa energia limpa estaria o quê? Na terceira ou quarta posição? Olha, Café, está crescendo muito rápido. O ano passado o mundo fechou com aproximadamente 400 gigawatts de energia solar instalada e conectada. Você tem dois segmentos diferentes, basicamente. Você tem as grandes usinas centralizadas, né, que entregam a sua energia normalmente para os sistemas de linhas de transmissão nacionais, né, e você tem o que nós fazemos, que são micro e mini usinas em geração distribuída. Então, essas micro ou mini usinas estão conectadas nas redes de transmissão e distribuição, né, que utilizam eventualmente até mesmo as subestações. Então, em termos de crescimento mundial, é uma indústria que está acelerando muito ano a ano, com um crescimento médio aí de 25% a 30%. Vamos voltar aqui um pouco para esse ambiente micro. Imagine que eu tenho interesse nisso, ou na minha residência, ou na minha empresa. Certo. Qual que é o primeiro passo? É um diagnóstico? O primeiro passo é um diagnóstico muito simples, muito rápido, onde você apresenta para a Bluesol a sua conta de energia, pura e simplesmente. Dentro dessa conta de energia, nós temos uma série enorme de informações. Nós sabemos qual é o seu custo efetivo de energia, nós sabemos que tipo de consumidor você é, se você consome em baixa, em média ou em alta tensão, e através do seu endereço e utilizando as ferramentas do Google, nós vamos conhecer um pouquinho do seu telhado, né? Então, exclusivamente com uma conta de energia, a gente consegue fazer um diagnóstico bastante eficaz para que nós possamos te entregar uma primeira estimativa. Isso demoraria quanto tempo, esse estudo preliminar? 10 minutos. 10 minutos. Depois, imagino que bateu o martelo, realmente é interessante, vou fechar. Quanto tempo para a instalação? Tem que ter alguma adaptação? Uma residência já pronta, uma empresa naturalmente já instalada, diferentemente de uma que vai sair do zero. E essa adaptação é tranquila? Demora o quê? 20 dias, 10 dias? Ela é bem tranquila. O que nós fazemos é o seguinte: a partir do momento que você aceita essa estimativa, após negociação, discussão de financiamentos, essa coisa toda, o nosso franqueado local, no caso aqui em Bauru, nós estamos inaugurando hoje, vai lhe fazer uma visita, que nós chamamos de visita técnica, onde ele vai ver o seu quadro de energia, as condições elétricas da sua residência em loco, né? Então nós deixamos de fazer isso de forma virtual. Com isso resolvido, todas essas informações são entregues à nossa área de engenharia, que daí vai fazer efetivamente um projeto da sua geradora, né? Você passa a ter uma micro ou mini usina geradora dentro da sua empresa ou residência. Esse processo normalmente demanda em torno de 30 dias, né? A partir daí é feita a entrega dos equipamentos num ponto de instalação, e daí sim é chamada a equipe de instalação, que normalmente é coordenada por cada franquia. Então vamos falar no total aí de 60 dias, entre D0 até o momento da instalação. Fala um pouquinho da Bluesol. A Bluesol, ela tem origem então em Ribeirão Preto. Quantas franquias hoje? Hoje nós somos 16 franquias pelo Brasil, 10 no estado de São Paulo, e 6 fora do estado. As cidades sedes têm que tipo de porte, ou pouco importa o porte? Olha, para nossa surpresa, cidades pequenas, muito menores que Bauru, né? Cidades bem do interior do Brasil. Cito um exemplo bastante interessante. Janaúba, no norte de Minas, nós temos diversos clientes importantes, né? Isso porque lá existe um integrador nosso, que é um parceiro, não é um franqueado, é um parceiro informal, treinado por nós, que entendeu efetivamente a forma de comercialização, então ele consegue ter um resultado muito bom em supermercados, academia, posto de gasolina. Como ele começou um trabalho certeiro, ele consegue ter ótimos resultados. Podemos falar em perspectiva que a matriz energética mundial está em mudança. Nós temos informações já na Europa da parada da produção de veículos movidos a diesel, já deve chegar no petróleo, enfim, no combustível fóssil, a energia renovável entrando. Quer dizer, que horizonte nós estamos falando aí para que, de certa maneira, a eletricidade, seja qual seja a sua fonte de geração, possa prevalecer na sua avaliação? É uma quebra muito forte de paradigma, né? Porque pessoas da nossa geração sempre estiveram acostumadas a apertar o botão na parede e ter a luz, né? E a preocupação de onde vinha isso, ou como isso acontecia, não era tão relevante.
Alguns mais interessados, outros menos interessados, mas a grande maioria da população só dava valor a isso quando faltava, né? Ou quando chega a conta de energia. Esse paradigma que está sendo quebrado, dentro de uma economia compartilhada, dentro da eletrificação dos meios de transporte, etc., é o paradigma de que nós individualmente agora, como consumidores, passaremos a ser também os nossos produtores de energia, os próprios produtores de energia. Quer dizer que é aí que está a grande mudança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que é a forma de lidar com isso e a consciência de quem está utilizando da energia, de saber, não, ela vem de uma fonte limpa, renovável e não está gerando nem poluição e tampouco agredindo a natureza. Exatamente. E se você pensar o sistema elétrico no modelo tradicional, no modelo do século passado, você tem grandes geradores, muitas vezes gerando impactos ambientais enormes, já com recursos limitados, porque o mundo consome mais do que tem a capacidade de produzir. Além disso, você necessita de grandes linhas de transmissão, o que impõe perdas enormes na quantidade de energia transmitida. A partir daí você tem sistemas enormes, e no Brasil, infelizmente, a maioria deles sucateados, de distribuição, né? Então é muito comum a gente passar num poste na frente da nossa casa, no quarteirão, e ver aquele poste com 500 fios e alguns pendurados, né? E isso tudo impõe perdas elétricas enormes e custos de infraestrutura enormes. Um gerador fotovoltaico no telhado da sua casa, utopicamente, teoricamente, ele elimina todo esse processo. Tá bom, mas como é que eu gero energia à noite? Você não gera energia à noite, mas você, daqui a poucos meses, talvez alguns anos, nós já teremos as baterias de lítio, que são as mesmas baterias que movem os veículos elétricos, armazenando energia durante o dia, para que nós possamos consumir à noite nas nossas residências ou nas nossas... Por enquanto, essa tecnologia ainda não disponível. No Brasil, começando a ser disponível agora, a Bluesol pretende já ter na prateleira, a partir do segundo semestre, alguns tipos de bateria de lítio, para começar alguns tipos de experiência. Agora, se você for numa loja de energia solar nos Estados Unidos hoje, você já praticamente não considera mais um sistema de geração sem o armazenamento. Perfeito. Bom, penso que deu para entender aí que nós estamos iniciando, né? Já estamos há alguns anos, mas agora cada vez mais popularizando isso, e é óbvio, né, que cada um que está nos vendo vai agora analisar. Investir em energia é importante, expandir os negócios, mas ainda acreditando no Brasil, na recuperação da economia? Sempre. Está otimista? Estou otimista. Eu acho que o Brasil é mais ou menos isso que a gente conhece, né? Um país com enormes desafios, no meu ponto de vista, com um potencial fantástico pela frente. A gente vê hoje a nossa empresa, são 50 e poucas pessoas, a grande maioria jovens, e com uma capacidade de trabalho, uma capacidade de entendimento, uma capacidade profissional espetacular. Então eu acredito muito tanto na energia renovável quanto nos jovens que vão fazer esse país aqui para frente. Eu costumo dizer que eu nas minhas palestras eu falo, eu tenho otimismo realista. Otimista por quê? Porque eu sei do enorme potencial. Realista porque nós temos muita coisa para ser feita, mas não podemos perder essa capacidade de empreender e acreditar nessa juventude que está vindo aí. Nelson, muito obrigado pela tua presença no nosso canal, sucesso no seu empreendimento e espero que você tenha gostado da nossa entrevista. Peço que você se inscreva no nosso canal, acenda e ligue aí o sininho para receber as notificações e compartilhe à vontade. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Conheça mais sobre o mundo dos negócios e finanças. Planeta Economia. www.planetaeconomia.com.br